Que o Senhor possa usá-lo, meu Pai amado, aonde Ele botar a planta dos seus pés, que o Senhor seja com Ele, Pai, poderosamente, que o Senhor possa se manifestar através da sua vida, em nome de Jesus Cristo, assim, meu Pai, a nós nos abençoa, meu Pai, nesta noite, através da tua poderosa palavra, meu Senhor, e toma o teu servo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que lugar, igreja. A presença de Deus, ela é surreal neste lugar. Meu corpo estremece. As minhas pernas entram num colapso. Que só aquele que tem a presença de Deus, só aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus, ele sente como esse ambiente, ele não é um ambiente qualquer. Meu Deus, esse ambiente é um ambiente diferenciado. Esse ambiente, meu Deus, eu tenho que falar. Esse ambiente não é qualquer ambiente. É um ambiente simples, mas tem algo sobrenatural. Eu tenho que passar, porque o Senhor, Ele me trouxe neste lugar para ser profeta, neste lugar, para trazer bênção sobre este lugar. Glória a Deus. Te confesso, igreja, eu sou mensageiro do Rei. Não tenho medo de passar aquilo que Deus me manda, mas também só passo aquilo, pastora, que o Espírito Santo me conduz. Não sou vivido por emoção, não sou vivido por algo, por multidões, mas sou vivido e sou direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que quando Deus Ele me manda, eu obedeço. Quando Deus fala, eu obedeço. E quando Deus Ele manda, eu obedeço. Não importa a multidão, só importa a presença, só importa a obediência de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você que tem a sua espada em mão, pegue ela. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Vamos fazer menção das Escrituras Sagradas. Eu estava na casa do pastor e o Espírito Santo me direcionava uma mensagem. E quando eu cheguei neste lugar, eu falei: Senhor, se és tu que está no controle, tu vai falar com a tua igreja, e a tua igreja vai entender os teus mistérios. Ele disse: Senhor, se é da tua parte, esta pessoa vai chegar até aqui e vai ouvir aquilo que o Senhor tem para falar neste lugar e nesta noite. Abra comigo nos manuscritos. Abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu segundo Lucas. Você que tem a sua espada, vamos usar ela. Lucas capítulo 8 e versículo 26. Uma mensagem bem conhecida, como muitos cristãos conhecem, mas uma mensagem, ela se renova a cada manhã. Você vai entender o mover de Deus sobre este lugar, e você vai entender algo da parte de Deus. É algo extraordinário, porque o Senhor, Ele não quer multidões, mas Ele quer qualidade. Verdade, Deus.
Aquele que ouve a palavra e obedece, ele prospera, igreja. A palavra de Deus vai nos dizer que Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele acreditou na promessa de Deus. E quando eu e você acreditamos em Deus, acreditamos na sua promessa, nós passamos a obedecer a sua vontade e a sua palavra. Você que achou, diga amém. Amém. E você que ainda não achou, diga graças a Deus. Eu quero estar, primeiramente, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Senta bem aqui. Mais uma oportunidade de Deus. Porque para muitos Não é normal. Para muitos Não é pra ler é qualquer coisa. Virgínia. Mas para nós que somos servos do Senhor, andamos em retidão com Deus, tentamos obedecer a palavra e tem um chamado de Deus na nossa vida. Nós sabemos que é muito difícil estar neste Glória a altar, Deus. aguentando e suportando as afrontas do diabo, aguentando e suportando quando muitos têm apontado o dedo, mas eu venho como profeta neste lugar para dizer que isso é só o começo. Só confia em Deus e na sua promessa. Glória a Deus. Vamos estar fazendo menção da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Lucas largou tudo e foi pregoar a palavra de Deus. Era um homem doutor, um homem sábio na medicina, um homem que tinha tudo para dar certo na medicina. Mas quando começou a conhecer o mistério de Deus, ele largou tudo e foi fazer a obra de Deus. Ele não olhou para o passado dele, ele não olhou por tudo que ele podia conquistar na terra, mas ele entendeu quando Deus chamou ele como profeta nessa terra, foi algo extraordinário da parte de Deus. E Deus está falando: eu não quero saber dos feitos materiais, mas eu quero almas, eu quero almas para o reino dos céus. Aí eu vou falar, Senhor. Vamos fazer a leitura, igreja? Glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura. Para você entender, tem um tema: a cura do endemoniado Genezareno. Lucas 8, 26. Vamos estar fazendo a leitura. Então rumaram para a terra dos Garazenos, fronteira da Galileia, e logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, e não se vestia, e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Podem sentar, igreja. Mas senta glorificando a esse Deus maravilhoso. Eu me perguntava para o Senhor quando eu cheguei neste lugar. Eu disse: Senhor, é esta mensagem que tu queres falar com a tua igreja? E o Espírito Santo soou no meu ouvido e falou: é esta mensagem que eu quero falar com a minha igreja nesta noite. E eu falei: Senhor, então seja feito a tua vontade. Você vai entender algo da parte de Deus? Que quando Deus ele enviou os seus profetas, antes dele enviar os profetas, Deus vinha levantando homens e mulheres para dizer que Deus ia mandar algo extraordinário sobre a terra, que aonde Satanás ele ia aqui entender que Deus não abandonou o homem, que Deus não deixou o homem desagarrado, não deixou o homem só, mas Deus ainda acreditava no homem da terra.
E aqui a palavra do Senhor vai nos trazer de um relato aonde Deus ele levanta um profeta para profetizar, dizendo que Deus ia mandar um homem que ia pisar na cabeça da serpente, o homem que ele ia pregoar, o homem que ele ia fazer a diferença, o homem que ele ia ganhar almas para o reino de Deus, o homem que ia fazer discípulos obedientes a Deus, o homem obediente à palavra de Deus. Quando estamos obedecendo a palavra de Deus, e não olhamos para a multidão, e não olhamos para quantas pessoas há na casa, e não olhamos pela dificuldade, e não olhamos para o vendaval, e não olhamos para a ventania, e não olhamos para nada, mas nós entendemos que quem nos chamou foi Deus para um propósito nesta terra, que foi fazer discípulo, que foi pregoar a sua palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira na minha e na tua vida. Glória a Deus. Eu vim aqui dar lugar, igreja. Acostumado já a pregar faz cadeira, mas Deus teve a misericórdia dele e nos trouxe aqui com 5, 10 pessoas, com crianças, para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque muitos hoje não querem, pastor, ouvir mais a palavra de Deus, mas tem buscado revelação que até mesmo tem matado muito profeta, revelação que até mesmo tem matado muito homens e mulheres, porque tem buscado revelação em qualquer lugar. Ai, eu vou falar. Tem buscado revelação da carne, porque não se cumpre aquilo que foi dito e foi falado, porque não veio dele, porque quando vem dele, a promessa de Deus tem que se cumprir. Glória a Deus. A promessa de Deus tem que se cumprir na minha e na tua vida. Porque quando Deus ele pede algo que o ser humano nunca mais ele seria o mesmo, que quando ele descesse com o Espírito Santo no homem, e o homem seria cheio do Espírito Santo, ele não ia olhar para nada, ele não ia olhar para dificuldade, mas ia acreditar, ia confiar na promessa de Deus. Glória a Deus. Não é fácil confiar na promessa de Deus, porque Deus ele sempre faz quando as nossas forças não suportam mais. E aqui as Escrituras Sagradas traz-nos um relato que Deus levanta este profeta para profetizar ao povo, a nação, uma nação que estava desgarrada, uma nação que estava perdida. O povo de Israel não queria mais obedecer a Deus, o povo de Israel não entendia mais os mistérios de Deus, mas Satanás, igreja, ele não parou por aí, porque a Bíblia vai nos dizer que no tempo de Faraó, no tempo do Egito, existia aqueles homens que adivinhavam. Ai, eu vou falar. Aqueles homens que adivinhavam, aqueles homens que até mesmo fez coisas no sobrenatural, mas não veio da parte de Deus, veio da parte do homem, veio da parte das trevas, veio da parte do diabo. Mas o Senhor foi necessário ele permitir acontecer para eu e você entender que nem tudo que nós ouvimos é de Deus, que nem tudo que nós ouvimos, igreja, vem de Deus.
Porque hoje em dia nós vivemos no tempo que o povo tem buscado revelações. Nós temos buscado um povo, aquele povo, às vezes nós temos saído da nossa casa, do nosso comodismo, pastora, para ir atrás daquela alma, para ir atrás daquele homem, daquela mulher, e daquele jovem. Mas quando está saradinho, esquece de Jesus, esquece do pastor, esquece daquela mulher que pagou o preço diante do altar do Senhor, para o Senhor resgatar ele. Eu te falei que eu vim como profeta de Deus. Glória a Deus. E as escrituras sagradas nos trazem um relato que Deus levanta este profeta que falou, profetizou e aconteceu. Aí Deus envia o seu Filho unigênito para que todo naquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu vou chegar na mensagem, e as escrituras sagradas vai nos dizer que quando Jesus ele nasce com um propósito, pastora. Quando Jesus ele nasce, ele não quer olhar para as multidões, mas ele veio com um propósito. Sabe qual era o propósito? De ganhar almas para o reino de Deus. Ele não foi para olhar, ele não foi para parar, ele não foi para desfalecer, mas foi para confiar. Quem chamou ele foi Deus, foi o Pai, foi o Altíssimo, o Senhor dos Senhores. E quem te chamou foi Deus, foi Jesus que pagou o preço. Glória a Deus. E nenhum falso profeta vai parar o que Deus começou na terra. Nenhum falso profeta vai parar com palavras de maldição. Nenhum macumbeiro vai fechar a porta, porque Deus que abriu e é Deus que abre. E a palavra do Senhor vai nos dizer: a porta que ele abre, homem nenhum fecha, demônio nenhum fecha, espírito maligno nenhum fecha, homem macumbeiro não vai fechar, porque foi ele que abriu e ele viu as lágrimas. Glória a Deus. Ele viu as lágrimas. E a escritura sagrada vai nos trazer a um relato que Jesus veio à terra. Jesus, quando ele chega à terra, muitos esperavam, aquele povo de Israel estava esperando ao rei que ia governar contra os romanos, contra os babilônios. Mas Deus ele fez algo sobrenatural, porque quando Jesus ele veio para governar a favor do povo, ele veio na simplicidade. Aí eu vou falar, ele veio na simplicidade. Ele não veio com coroa, ele não veio com estola reais, ele não veio com roupa núpcias, mas ele veio com humildade, com humildade, com humildade, com humildade. E é onde o Espírito de Deus está. E a Escritura Sagrada nos traz um relato que o povo esperava um rei que ia governar, que ia matar os romanos, ia destruir aqueles povos que se levantavam contra o povo de Israel. Mas Jesus ele veio sobrenatural para eu e você. Hoje antes nós éramos gentios, nós não tinha a salvação, mas hoje o preço ele foi pago para eu e você estar diante do altar do Senhor, fazendo a vontade dele, pregando a sua palavra e fazendo aquilo que ele começou e finalizou, e vai finalizar comigo e com você, que quando começamos a obedecer a sua palavra, se tornamos filhos do Pai. Eu te falei que eu vim para lugar. E a
A Escritura Sagrada vai nos trazer um relato que Jesus, ele curava, ele expelia a enfermidade, e Jesus, aonde ele passava, o povo ia atrás dele, ia seguindo ele, e multidões, muitas multidões, porque quando Jesus revelava e curava, o povo estava com ele, mas quando Jesus foi para a cruz, eu vou falar, o povo foi todo embora, o povo deixou de acreditar, o povo deixou de acreditar que Deus era na vida de Jesus. Além, antes eles diziam que ele era profeta, antes eles diziam que ele era servo de Deus, antes eles diziam Deus está com ele, o Espírito de Deus está com ele. E quando Deus mandou a Jesus para o Calvário, pela minha e pela tua vida, o povo começou a deixar de acreditar. A gente vai fundo nessa noite. O Senhor é tão fiel que Ele me deu até horas que a gente não vai. Tá bom, passou. E as Escrituras Sagradas Vem aqui do ladinho. vai nos trazer que Jesus, ele começa a fazer milagre. Jesus pega os 12, os discípulos estavam ali com Jesus, vendo seus milagres, operação de milagre, operação de tudo que o Senhor vinha fazendo naquela época. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, que foram tantos milagres que Jesus operava que não cabia dentro da Bíblia, porque os milagres de Jesus foram separados para nós entender algo, aquilo que é propósito de Deus na minha e na tua vida, para eu e você entender que quando Deus ele ordena, nós temos que obedecer, e quando Deus ele manda, nós temos que obedecer. E as Escrituras Sagradas vão nos trazer um relato que foi necessário Jesus ir a uma cidade apenas salvar uma alma. Jesus foi salvar uma alma. Jesus podia ter salvado um monte de pessoas. Jesus podia ter aquele povo ali aonde Jesus foi determinado ir para salvar um homem, para libertar um homem. Às vezes nós queremos discordar com Deus. Às vezes nós não entendemos o mover de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus vem sobre o servo do Senhor para nós entender algo. Porque quando o povo, eles estavam vendo os milagres, a operação de milagre, o povo estava seguindo a Jesus. Mas quando o povo começou a ouvir as palavras de Jesus, que primeiro tinha que obedecer do que sacrificar, o primeiro tinha que obedecer a palavra para depois receber a palavra de Deus, vai nos dizer que o povo começou a se ir. E daí adiante, as Escrituras Sagradas vão nos dizer que ficou os discípulos com ele. Os discípulos estavam com Jesus e não largaram Jesus por nada. E quando as palavras duras vinham do Rei da Glória, a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, que o povo saiu, foram embora e começaram a caluniar ao servo do Senhor, começaram a caluniar a Jesus, sendo mestre deles, começaram a caluniar, deixaram de acreditar, pastora, no ministério dele, e não era mais conforme eles queriam, mas era conforme a vontade de Deus na vida de Jesus. Há sacrifício que quando nós obedecemos a palavra de Deus, há sacrifício quando nós ouvimos a palavra de Deus. Para nós ouvir, para nós obedecer a algo extraordinário de Deus,
Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós primeiros temos que obedecer para depois receber. Primeiro obedece e depois ele entrega. Primeiro te rende e depois ele entrega. Primeiro se prostra e depois ele entrega na minha e na tua vida aquilo que ele nos prometeu. Mas o diabo não deixou barato. A palavra de Deus vai nos dizer que Satanás ele tinha as suas armadilhas. Satanás ele tinha aqueles que trabalhavam para ele, trabalhavam nas trevas para parar a obra de Deus na terra, para parar o chamado de Deus na terra. E o Senhor me leva em espírito para te dizer: não vai parar essa obra. Pode levantar o macumbeiro, porque essa obra teve choro, essa obra teve planto, e essa obra teve a promessa que veio dele. Glória a Deus. Hoje tu vê isso aqui, mas tu vai ver o que Deus vai fazer sobre este lugar. O Senhor não quer ter tempo grande, 22, mas Ele está preparando um povo que vai morar na glória. O Senhor está preparando um povo que vai fazer a diferença. Não é um povo que quer só fazer um templo gigante para dizer que tem dinheiro. Eu vou falar, não é um povo que o Senhor quer em multidões, mas Ele tem escolhido a dedo quem Ele vai levantar na terra como profeta. Ele tem escolhido a dedo quem Ele vai levantar como homem e mulheres do Deus Altíssimo. Pode ver, os tempos estão lotados, não tem mais palavras, não tem mais oração, só tem louvor, só tem adoração, 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 adoração. E esquece que o que faz o homem se converter do seu mau caminho é a palavra. Esquece o que faz o homem de se converter do seu mau caminho é a palavra de Deus, que ela é vida, que ela é uma espada de dois gumes que corta de um lado e do outro, é penetrante como uma agulha que entra nas profundezas do meu e do teu coração e pega nós do lamaçal do pecado, pega nós das garras de Satanás e nos coloca no altar dele para pregoar a sua palavra, para fazer a diferença como ele tem feito na minha e na tua vida. Eu estou chegando lá. E aqui nós entendemos algo sobrenatural. Que Jesus ele estava no barco com aquele povo, com os seus discípulos. E as escrituras sagradas vão nos dizer que era necessário os discípulos estar naquele barco para entender quem era Jesus naquele momento. Como assim, pregador? A palavra de Deus vai nos dizer que antes de Jesus entrar no barco, os profetas, a palavra de Deus vai nos dizer, os discípulos já tinham visto os milagres, mas ainda não tinham crido que ele era filho de Deus, ainda não tinha crido que ele era profeta de Deus, ainda não tinha crido que Deus tinha escolhido ele e chamado ele para uma obra nessa terra, para uma obra nessa terra, para uma obra nessa terra. E era necessário os discípulos estarem com Jesus. Porque as escrituras sagradas vão nos dizer que quando Jesus, para ele ir para essa cidade, ele tinha que entrar num barco com os seus discípulos. E eu vejo algo extraordinário, porque foi só eles e os discípulos. Jesus podia ter pegado um monte de barco, bora multidão, bora tudo. Eu vou te mostrar algo sobrenatural.
Eu vou te mostrar algo sobrenatural que tu vai entender que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra e ainda no inferno. Mas não, ele tinha que só pegar aquele que estava braço a braço, lado a lado, confiando no seu chamado, confiando que ele era mestre, confiando que ele era filho de Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Se fosse no dia de hoje, o pastor, os homens de Deus iam alugar um ônibus. Vamos lá em Castanhal, porque eu vou pregar lá, e daí Deus vai curar, Deus vai operar. Mas não é dessa forma, porque Deus ele não quer multidão, igreja. Ele não quer que nós aparecemos para o homem, mas Ele quer que nós aparecemos para Ele. Ele quer que nós verdadeiramente pregamos a Sua palavra e vivemos a Sua palavra. Ele quer verdadeiramente que eu e você tiramos um tempo para Ele, para fazer a Sua vontade nessa terra. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Jesus ele entra naquele barco para ir à cidade de Gadara, para ir aonde uma cidade, aonde existia um povo pagão, aonde é um povo que não adorava Deus, aonde é um povo que não acreditava Deus, aonde é um povo incrédulo, aonde é um povo que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E as Escrituras Sagradas vão nos dizer que Jesus ele entra no barco com seu discípulo. Mas antes de tudo isso, ele teve que passar por algo sobrenatural. As Escrituras Sagradas vão nos dizer que Jesus estava na popa do barco. As Escrituras Sagradas vão nos dizer que ali veio uma tempestade, um vento impetuoso, que veio abalando todo o mar, que veio abalando o vento impetuoso, igreja. Impetuoso quer dizer que não ficava nada na sua frente, e não ficava nada diante daquela tempestade, até os discípulos que quando estavam com Jesus, eles deixaram de acreditar que Deus era na vida de Jesus, que Deus era o Pai de Jesus, que Deus ele estava com Jesus, porque quando veio a tempestade, e quando veio o vento impetuoso, quando começou o barco balançar, a palavra de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida. É Jesus, ele entra em cena. E quando Jesus ele entra em cena, há um milagre, há um operar de milagres, há um operar de cura. E as Escrituras Sagradas vão nos dizer um relato que Jesus se levanta e olha para os seus discípulos, para aqueles homens, e pergunta assim: você não tem acreditado? Você não tem fé? Como assim? Vocês têm visto meus milagres, vocês têm visto que eu estou contigo, vocês têm visto que Deus está comigo, mas mesmo assim tu não tem acreditado na promessa de Deus que fez com o homem nessa terra, e a sua aliança é verdadeira comigo e com você. E aonde as Escrituras Sagradas fala que Jesus se levanta e manda que o vento se acalmasse, e manda que a tempestade se acalmasse, e aquele mar ele se acalmou. Mas a missão de Jesus era chegar a uma cidade, pastora. Uma cidade que ele não ia ganhar uma multidão. Uma cidade que ele não ia ganhar um povo. Uma cidade que ele ia ganhar um diploma. Uma cidade que ele não ia ganhar palmas. Uma cidade que o povo não ia bater palmas para ele. Mas um povo que ia mandar ele embora, porque não entendia o mover do Espírito Santo de Deus. E a Escritura Sagrada vai nos dizer um relato